Olá, como vai? Estamos aqui hoje para mais um vídeo falando acerca dos livros da Bíblia e hoje eu quero trazer para você uma reflexão acerca do livro de Ruth, né? Um livro muito forte que conta uma história assim muito marcante na Bíblia, né? E que tem uma grande importância aí diretamente ligada a Jesus, né? Então esse livro ele se inicia, né? Ele acontece ali na época dos juízes de Israel, né? Possivelmente no final daquele período, né? A autoria dele é um livro de autoria desconhecida, né? Não tem um autor definido, mas a tradução judaica, né? Eles acreditam que tenham sido Samuel que foi o escritor desse livro, né? Então ele vai mostrar um pouco sobre a união entre um israelita, né? E que era Boaz e a moabita Ruth, né? Que foram inclusive bisavós de Davi, do qual então descende ali a linhagem, né? De Jesus, né? A Bíblia lá em Mateus 5 ele vai falar a respeito dos ascendentes de Jesus, né? E lá na genealogia vai mostrar Ruth e Boaz também, né? Que eram pais de Obed, e Obed foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Então tem aí essa linhagem. Mas o que chama atenção nesse livro é a história por trás dele, né? O que ele traz aqui nos mostrando alguns aprendizados também, porque Ruth ali, naquela época que ela vivia, era na época ali dos juízes, onde cada um fazia o que achava que era certo aos seus olhos, né? A gente até falou sobre isso lá na leitura de Juízes também, Juízes capítulo 21, ele vai falar a respeito disso, que o povo fazia o que eles achavam certo. Então, naquela época ali, Ruth era uma estrangeira, né? Era uma moabita que era descendente de Ló, esse povo, né? Os moabitas eram descendentes de Ló. E aí um povo que era proibido, inclusive por Deus, de entrar na Assembleia, né? Só que, olha só para você ver, Deus é um Deus que ele transforma histórias, porque Ruth era uma mulher descendente dos Moabitas, que era proibido de entrar na Assembleia do Senhor, mas ela se torna um padrão de aliança, de fidelidade ali, e consequentemente ela tem ali o fruto daquela decisão que ela toma, né? Porque ali a Bíblia vai contar que Ruth, ela era uma viúva, né? Ela ficou viúva do seu marido israelita e mesmo diante das lutas, das adversidades, de ter que viver no meio de um povo estrangeiro, né? Que eram os israelitas ali, ela decide manter a sua aliança com a sua sogra, né? Que era Noemi. E ela também decide manter isso, contribuindo diretamente com os planos do Senhor, né? Que teve aí um plano para a vida dela e que da linhagem dela descendeu ali Jesus, né? Como nós já falamos anteriormente. Então, essa fidelidade à aliança, ela foi também um fundamento, ela foi algo que serviu como base até para poder, vamos dizer assim, chamar a atenção, vamos dizer assim, de Boaz, né? Que o que chama a atenção aqui, porque Boaz, ele paga o resgate, né? Ele é o resgatador de Ruth, e ele casa com ela, ele paga o resgate e casa com ela. E aí essa descendência deles ali se torna uma bênção para Noemi, se torna uma bênção para todo Israel e para toda a humanidade, né? O fruto daquela união ali. E então essa história também ela é uma figura profética, porque ela mostra a redenção que tem em Cristo Jesus, né? Cristo ele foi o nosso resgatador. Cristo foi quem nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino de luz, né? Então assim, olha o que chama atenção aqui, a gente fazendo uma análise, algo muito interessante. Orfa, ela era uma simbologia, a gente pode comparar ela com a simbologia com os gentios, que mesmo tendo a oportunidade de alcançar a salvação que veio para os judeus, né? Eles são aqueles que ficam ali em cima do muro, os indecisos, e que resolvem voltar aos seus hábitos antigos, aos seus velhos hábitos, né? Só que Ruth, ela simboliza a igreja, né? Que é a noiva de Cristo. Por quê? Porque ela foi resgatada dos gentios e ela se tornou herdeira de todas as bênçãos, né? Porque os gentios eles não tinham o direito à promessa que foi feita a Abraão, mas por causa da fé em Jesus Cristo, a gente nos tornou verdadeiros herdeiros da graça salvadora e da vida eterna, alcançando então o reino de Deus, né? Então, você pode ver que Ruth ali, por ela ter se mantido fiel àquela aliança, por ela ter se mantido ali, né, fiel à sua sogra, ela mostra essa figura do resgate de Boaz que prefigura ali, né, um dia que nós também seríamos resgatados. A igreja de Cristo, ela pode ser comparada aqui com Ruth, né, como a gente falou, e também ela mostra esse ponto aqui, né, que Boaz ele foi resgatador de Ruth.
Jesus foi o resgatador da sua igreja. E o resgate que Jesus pagou por nós foi o seu precioso sangue. Um preço assim um preço incalculável, né? O precioso sangue de Jesus foi o preço que foi pago por nós. Então ele nos resgatou essa estrangeira, né? Nós, Ruth, a igreja do Senhor. E ela então tem uma aliança eterna com Cristo através desse resgate. Então, a gente aprende muitas coisas com Ruth aqui, né? Foi uma mulher que, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos desafios que ela enfrentou, ela não deixou de ser fiel, né, ali à aliança. Um ponto que chama atenção, que mesmo diante de adversidades, ela não murmurou, né, ela foi fiel, foi obediente, ela foi íntegra ali, né, não buscava os seus próprios interesses, né, então assim, teve os seus desafios, mas também ela mostra que ela fez o que ninguém tinha feito naquela época, né? Você pode ver que Orfa decidiu não seguir, mas Ruth decidiu seguir a Noemi, né? Ela falou, onde você for, eu estarei, onde você for, eu irei. Então assim, ela se mostra uma pessoa fiel à aliança. E quando nós somos fiéis às alianças que Deus coloca em nossas vidas, o Senhor nos honra, o Senhor nos traz o resultado de honra para nossas vidas, assim como Ele honrou a vida de Ruth. Então, querido, fique com essa mensagem, medite a respeito do livro de Ruth. É um livro curto, é um livro pequeno. Eu te encorajo a ler também esse livro, porque é um livro que traz muito aprendizado para nós e nos faz ter uma reflexão acerca disso, de fidelidade, de aliança, de resiliência, né, também para os dias maus, de permanecermos firmes com o Senhor, porque Ele já enviou para nós o nosso resgatador, né, Jesus, e Ele tem o poder para nos salvar, para nos resgatar de todo pecado. Então, Deus abençoe a sua vida, fique com mais esse vídeo e eu te espero no próximo vídeo aqui no canal. Então, se você ainda não deixou, deixa aqui o like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e envia esse vídeo aí para mais amigos que você deseja que tenham também esse conhecimento, amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Shalom!